estão apelando, tá feio o negócio pra receber. Ouça aqui, o Luiz Carlos de Viçosa. O rapazinho tá colocando os pés pelas mãos, tá perdendo a linha de vez. E presta atenção, isso só vai piorar nos próximos cultos, porque isso aqui é o Espírito Santo operando nesses homens, a operação do erro. Do erro. Deus está deixando que esses homens se entreguem mesmo, falem mesmo, que manipulem mesmo, porque só vai ficar aí dentro o obstinado que ama CCB. Ouça aqui, ó, vamos ouvir. Quem crê, qualquer ser humano pode crer. Ó, qualquer ser humano pode crer. Todo ser humano debaixo do sol, que quiser. Todo ser humano debaixo do sol. Ele pode crer. Jesus morreu para todos. Aí ele mistura. É óbvio que Jesus morreu para todos. Mas ele está falando, qualquer um pode crer. Ou seja, é apenas uma escolha do ser humano. Ele escolhe, eu quero crer hoje. Eu vou lá e eu vou crer. Porque, aliás, a decisão é minha, a escolha é minha. Eu vou lá e eu vou crer. Para quem não sabe, ele está tentando aqui combater uma doutrina reformada. Só que a gente vai ler aqui, exato, né? Mas eu não vou nem entrar nesse assunto que é muito profundo ali para ele. O Gabriel está falando, mortos conseguem fazer escolha? Óbvio que não, tá morto, né? Não consegue lá fazer escolha. Aí eu vou pedir para o Luiz Carlos de Viçosa me explicar versículos clássicos da Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8, tá falando assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ué, o próprio capítulo está falando, não vem de mim, é dom de Deus. Ou seja, quando esse texto está falando, não vem de mim, é dom de Deus, esse texto está querendo dizer, você não tem, é eu quem dou. Por isso que fala, é dom, porque dom é do Deus dá. Ou seja, esse texto está falando, se a fé não vem de vós, ou seja, ela não nasce em mim, ela não brota de mim, ela vem de Deus, dada por Deus. Eu quero saber onde você vai fazer com esses versos aqui, Luiz Carlos de Viçosa. Você está enganando essas pessoas. Não existe embasamento bíblico em nenhum lugar para dizer que a fé é tua, que ela nasce com você. E que você pode ir lá, ele confunde Deus escolher quem ele quer. Deus, ele vai dar o dom para quem ele quer. Deus quem dá o dom. Deus fala, pode estar lá no meio do mato, ou pode estar lá na ribanceira, ou pode ser um pobre debaixo do... Não interessa. A escolha é de Deus. Eu queria saber como que a gente faz agora para explicar isso aqui. E outras passagens bíblicas que fala que vem de Deus, não vem de mim. O famoso Romanos 8:30, que é Deus quem opera todas as coisas, né? Que é tanto querer quanto efetuar, que está em outra parte, mas em Romanos 30 fala, porque é Deus quem chama, quem justifica, quem santifica e quem glorifica. É Deus. Rapaz, olha, esses homens estão conseguindo se superar. Presta atenção, vai aí, segue, ó. Não morreu para um elenco de pessoas separadas, não. Deus não fez um grupo de pessoas para jogar dentro do inferno e outro para jogar no céu, não. Todos podem se salvar, aonde você estiver. Ó, primeiro, outra bizarrice dele aqui. Ele fala, Deus não escolheu um para salvar, outro para condenar. Então ele está querendo dizer que Deus escolheu pessoas para condenar. Não. Deus criou Adão salvo. Adão, salvo que fala Adão sem pecado. Bom, não precisa nem de salvação. Ele não está condenado, né? Criou Adão. Adão, quando peca, é quem condena a humanidade. Para Deus está todo mundo condenado. Ele não precisa condenar ninguém. Deus não precisa falar, eu vou te condenar. Está todo mundo condenado. Está lá em, se não me falha a memória, João, Evangelho de João, capítulo 3. Jesus, ele fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ele não fala que vai condenar. Ele fala já está condenado. Porque o homem já nasce debaixo de condenação. Então é outra bizarrice do Luiz Carlos. Você vê que se a gente não pausar, se você pausa, rapaz, começa a pausar as pregações, você vai ver dezenas e centenas
de fermento que esses homens colocam nas pregações dele. Por isso que eu falo, CCBano, você que fica acreditando em tudo que sai da boca desses homens, ó, você tá engolindo muito fermento, muito veneno que vocês não sabem. Isso aqui é alimentação poluída, podre. Isso aqui é alimento espiritual. Se você for ver pelo lado espiritual, é tudo podre. Lê, ouça aqui. Jesus, ele salva você, perdoa você e torna-se seu amigo. Óbvio. Você tá vendo que ele usa palavras óbvias, ele usa coisas óbvias e no meio ele lança o fermento. Ou seja, o pão, quando tá com alguma droga ou algum veneno, ele não é todo veneno. É pão. Então ele tá usando algo real, algo que realmente, se fosse só pão, ia alimentar você. Ele tá usando pão. E aí ele coloca no meio o veneno. O pão vai te atrair. O veneno que está incutido ali, ó, escondidinho, é o que vai te matar. Então ele fala que Jesus te ama, te salva, te justifica. Verdade. Oh, maravilha que você estava dizendo aí, querido. Você está falando uma verdade tão linda dessa aí? Mas o que ele falou antes? E o que ele fala depois? E o veneno que ele está incutindo? Vamos ver aqui, ó. Essa fé é sua. Essa fé é sua. Ou seja, Romanos 2,8 joga no lixo. Aliás, Efésios 2,8 que fala que a fé não é sua, é de Deus. A fé é de Deus. Um dispositivo chamado luz. Segue aí, ouve. O poder de perdoar é dele. A fé é sua e o Espírito é dele. A fé é sua e o ministrar é dele. E Deus vai ministrar. A fé é sua, CCBano. Ou seja, o Espírito Santo é só um complemento. Fé é sua e a operação das coisas é de Deus. Deus olhou e casou com você. Falou, ai, que lindo, eu tenho o Espírito, você tem a fé. Deu certinho, nós se encaixamos aqui e eu vou te ajudar a salvar. Ou seja, Deus vai te ajudar a salvar. Porque você, CCBano, você também faz parte da salvação. Ou seja, você tem todos os requisitos para poder colaborar com essa obra bonita e maravilhosa. Alguém tinha que ter avisado Jesus lá e falou, ó, Jesus, é o seguinte, você tá indo pra cruz aí, mas você sabe que isso não é suficiente, tá? O que você vai fazer aí, vai subir triste pro céu, você vai subir triste, vai chegar lá no céu e vai ter que ficar fazendo figuinha lá, torcendo pro povo na terra fazer a parte dele para poder se salvar. Caso ninguém consiga fazer sua parte, Deus vai lançar fogo na terra, matar todo mundo e vai olhar para Jesus e falar assim, mas que decepção, hein, Jesus? Vou ficar até de mal de você. Foi lá, sofreu tudo isso, morreu, cuspiu na sua casa e voltou para cá sozinho. Conseguiu salvar ninguém? Meu Deus, essa é a teologia CCBana. Uma verdadeira bagunça. Olha com que vocês se alimentam, CCBano. Bagunça teológica. Isso aqui é um lixo teológico. Não tem outra intenção esse homem a não ser ludibriar. A palavra ludibriar é enganar vocês. Vocês estão sendo enganados. Nem ele acredita nessas bobagens que ele está pregando aqui. Nem ele acredita. Isso aqui é uma tentativa de manipular vocês. Ele está tentando criar um modo para atacar as pessoas que estão falando da CCB. Não tem saída para esses homens, era se arrepender dos seus pecados e confessar ao povo e a Deus. Ouça aqui, vamos ver. Dom de alguém que está escutando essa pregação. Vai se manifestar em você dom do Espírito Santo e não vai demorar muito tempo. Você vai confessar a palavra da fé que eu escutei na congregação, ministrou um dom em mim. Glórias a Jesus. Tá aí, ó. Tá falando de Jesus agora sem parar. Glórias a Jesus. Aí ele lança uma profetada ali pra ver se casa lá com a sede de alguém de querer ver algo acontecer. Aí vai que esse coitado dá uma sorte aí na vida aí, acaba, né, acontecendo alguma coisa de bom. Pronto, é mais um que morreu pro resto da vida. Porque se essas profetadas colar em alguém, só um milagre para poder acordar esse camarada. Né? Vamos ver aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É outra fé que você pode ter se você quiser. Se você quiser. Meu Deus, você pode ter se você quiser. Ele aponta. Essa aqui é outra fé. Você pode ter se você quiser. Aí ele aponta pro outro lado e você também, você pode ter se você quiser. Amigo, é só você querer.
Acabou. Ou seja, é sua. É um grande mercado. É só você estender sua mão e colocar no carrinho o que você quiser. Até a fé. A fé você estica a mão ali, pega, bota no carrinho e leva para sua casa. Ouça aqui, vamos ver. Você pode dizer, não é a fé. Eu creio em Jesus. Essa, se não tiver, você não tem nada. Essa aqui é outra. É uma fé que te dá uma outra manifestação do Espírito. É uma outra autoridade. O Senhor falou que se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês mandariam esse monte se lançar no mar, o monte se lançaria. É outra, é a fé de operar sinal, milagre. Eu tenho uma, tinha porque Deus levou, mas tem ainda porque está no Senhor. Eu só não consigo ver esses milagres que vocês não fizeram aí. Ó, morreu milhares de pessoas nessa crise sanitária terrível que teve. E cadê essa fé de você que você está exortando aí, que transporta até montanha para um lado para o outro? Cadê, Luiz Carlos? Por que aconteceu com vocês? Vocês estavam fechando igreja. Vocês estavam andando de máscara. Vocês estavam com medo de circular. Eu fiquei sabendo que vocês não foram nem visitar ninguém nos hospitais. Como que você pode falar que essa fé de vocês é outra? É uma fé diferenciada nossa aqui. É uma fé porque ele está lendo o texto lá sobre os dons e lá tem o dom da fé. E ele está dizendo que esse dom da fé é o dom para operar maravilhas e milagres. Sendo que no próprio texto difere essa fé lá embaixo que vai estar lá efetuar milagres e maravilhas. Então não é o mesmo. Senão ia ficar redundante o texto. O texto ia ficar redundante. Vamos ouvir aqui a história que ele vai contar. Olha a história. Ele era diácono em Minas Gerais. O Senhor mandou ele fazer, eu vou contar bem rápido. Vocês vão ver a significação de uma fé. Já estava mais de idade, foi fazer uma coisa que o Senhor mandou, ele ficou preso na estrada longe de onde ele morava, ele estava com passagem na mão. Passou o ônibus, um homem do outro lado da pista e ele do lado de cá. Ele balançou a passagem e o ônibus seguiu adiante. E o outro gritou para ele, companheiro, você ficou para trás, hein? Ele falou assim, eu vim aqui por tua causa, Senhor. Eu preciso voltar para casa. Naquele tempo não tinha celular, não. Minha esposa não sabe onde eu estou. Minha família vai ficar aflita. Senhor, faz esse homem voltar aqui. Esse velhinho era diácono, era amigo meu. Não deu 30 minutos. O ônibus estava voltando. Deu volta, voltou para... Eu não sei quem você é, não, mas eu não posso seguir esse verso. Você entra nesse ônibus aqui. A fé que muitos já... O que é? A fé é poder, é autoridade. A fé é poder, é autoridade. Está parecendo um discurso da Igreja Universal. Você tem que determinar. Você não pode aceitar essa vida que você está levando. O quê? Ficar ganhando salário mínimo? Não, você tem que determinar para Deus. Eu quero um salário de 10 mil. Porque a fé é tua. Você tem que determinar. Tá igualzinho, gente. Eles estão igualzinho. Igreja mundial, universal, determinando. É dinheiro, é coleta, que agora a coleta tem que ser com intenção. Ou seja, eu tenho que intencionar dar, não é mais a vontade de Deus. Eu tenho que intencionar. Agora até a fé. Ele falou de um senhor que o ônibus dela foi embora. A fé da pessoa fez o ônibus voltar de novo. A pessoa pode ter voltado por N motivo, principalmente quando ele pediu a Deus. Deus mandou o ônibus trazer de novo. Mas o que tem a ver isso? A fé, essa fé que ele está falando é a fé do... você desejar muito uma coisa, acontece. Fica estranho isso daí, hein? Começar a desejar muito alguma coisa acontece. Se isso fosse verdade, eu tô vivo até agora aqui. Por quê? Se tem um monte de seres que deseja muito que eu vou pro cemitério. Por que a fé deles não funciona? Já rogaram praga em mim aqui, rapaz, que não tá escrito. A sorte é que eu não tenho um pingo de dúvida que isso não passa de feitiçaria e macumba, que nem acontece também, nem acontece. É só o desejo maligno do coração dos CCBanos de querer ver a morte dos outros. É só isso. Não acontece nada. Vamos ver aqui, sério. É Deus ministrando em nós. É isso que está escrito aqui, ó. Operação de maravilhas. Quantos irmãos entre nós, irmãos, opera maravilha a semana toda? E sofre para isso, também não é fácil. Mas tem irmãos entre nós aqui em São Paulo, perto de nós aqui, que toda semana tem um milagre novo com ele. É um dom. Toda semana tem um milagre ou outro com eles. Agora eu pergunto, aonde que tá esses milagres que a gente não vê nos testemunhos, não vê em lugar nenhum? Ele falou, tem irmãos aqui, até aqui em São Paulo, irmão, que a gente vê milagre toda semana com ele. Cadê esse testemunho? Se tem um momento na CCB que o povo mais odeia, é o testemunho. Porque o pessoal vai lá na tribuna, não fica contando o caso, história. Por quê? Porque não tem obra para contar. Acontece uma obra de quando em quando numa igreja, uma pessoa por ano, às vezes passa 2, 3, 4 anos, para ter um testemunho ali que realmente seja edificante. Isso é mentira que esse homem está falando. Ou seja,
quando você faz a relação, a quantidade de profetada que eles pregam, que eles dizem que vai abrir um portão enorme, que pedra vai rolar, você vê no ano todo, você ajuntar cada profecia dessa, vai dar mais de 1000 por igreja. Só naquela igreja, 1000, 2000 profetadas por ano. Aí você vai ver a prova real, que é o testemunho, ou seja, o testemunho é a materialização da profetada, é o cumprimento, é a prova real. Então você vê a profetada do ano todo, 2000, 3000 profetada, porque por culto é punhado de profetada. Eu tô falando se o CCB vai só na comum dele. Esse que congrega todo dia, então, pode pôr umas 10.000 profetadas que ele tá carregando no coração dele. Aí você vai ver os testemunhos nas igrejas, não tem. Aí eu pergunto, pra onde que tá indo essas profecias todas? Que não tá cumprindo. Ou esse povo aqui é muito, como é que fala? É tão modesto, a modéstia desse povo é tão grande que o camarada tem obra para contar ali que o rio Paraíba abriu para ele passar, mas ele não quer contar porque ele não quer atrasar o culto. Eu vou ficar aqui mesmo, eu acabei de vir congregar aqui, o carro acabou a gasolina e eu vim voando. Eu vim voando porque na palavra disse, ainda que acabe a gasolina você vai voar por essa palavra. Eu vim voando. Deus abençoe, Miguel. Traz a minha água. Para pensar, gente. Eu tô falando uma coisa que é uma lógica. O testemunhos da igreja é a prova real das profetadas. Tem que ter o equilíbrio. Ou seja, no dia que você vê na CB corredor lotado, só testemunho bomba, portão que abriu, mar que abriu, você vai ver papel que estava embaixo parou em cima, o camarada que ficou rico da noite pro dia e tal. Aí você vai falar, rapaz, as profetadas dessa igreja aqui não é que é verdade? Gente do céu, mas não é que esse povo aqui realmente... Aí acaba os pobres da congregação, porque vira tudo juiz, advogado, médico, porque é o que eles pregam também, prosperidade financeira, né? Aí você pode botar o pão, o pãozinho de molho ali, a barbinha de molho, e falar assim, Josafá, você tá enganando os outros aí, cara, porque lá na CCB, lá, ó, vai em qualquer igreja que você vai ver, a hora da testemunhança faz fila que vai pra rua de gente pra contar só coisa terrível. Você vê isso, irmão? Você não vê isso. Eu não vejo isso. Eu não vejo essas obras lá na CB. Cadê? Onde elas estão? Sabe qual que é a resposta? Mentirosos. Mentirosos e enganadores. Tá? Estão enganando para você, vai morrer, meu irmão e minha irmã, dentro dessa seita, na mentira. E o pior de tudo é você chegar no juízo com cara de coitadinho, achando que vai entrar no céu fazendo aquele olhar de amêndoa de quem tá, não, eu era inocente, Senhor. Inocente nada, rapaz, você era um ignorante, desprezou a verdade, jogou para trás a verdade, você foi covarde, você teve medo de dar um passo, de dar uma caminhada. Você viu a crítica, você viu as pessoas falando. Deus vai falar, eu coloquei essas pessoas lá para falar a verdade, para apontar os enganos desses homens mentirosos, mas você foi frouxo, teve medo, preferiu ficar debaixo da rédea do diabo do que ser livre, e vai ser condenado, pode ter certeza disso. Vamos ver aqui, segue. A outro dom da profecia, irmão, profecia. Muitos pensam, acabou a profecia. A lei dos profetas duraram até João. A profecia como ministério acabou, mas como dom não. O dom da profecia existe. Agora é muito cuidado que nós temos que ter, por quê? Porque um espírito estranho, muitas vezes, tenta enganar o crente como se fosse o Senhor. Por isso aqui ele fala assim, ó, olha aí, ó, espírito tenta enganar o crente como se fosse o Senhor. Você quer uma prova mais real que essa? Eu estou mostrando na Bíblia que as afirmações desse senhor aqui é engano. Interessante que fala aqui, ó. O dom de discernir os espíritos. Esse é um dom que eu não vejo a igreja pedir. Saber que espírito está falando comigo. Isso é dom de Deus, também ele ministra em quem quer. Se você pede, o Senhor te ministra o dom de discernir espírito. Nenhum espírito te engana. Não engana. Ele começa a manifestar, você já sabe, eu sei quem você é. É dom de Deus. Vocês acreditam? Eu já vi isso aí. Eu já vi manifestação que falou comigo, não receba porque não sou eu. Ele... Olha aí.
O camarada, ele acredita em profetadas, né? E diz que recebeu o dom de discernir os espíritos. O homem que acredita em profetada, que está distorcendo a Bíblia aqui, que está dizendo que a fé é sua, você escolhe ter fé. Se você escolhe acreditar ou não, ou ter fé ou não, é o homem que está dizendo